Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do Estudinfo. Hoje a gente vai fazer a correção do nosso simulado 19 aí, que é o nosso terceiro simulado especial somente com questões da SESGRAN-Rio para o Banco do Brasil. Não são questões da SESGRAN-Rio, tá? São baseadas em questões da SESGRAN-Rio. Então, é a mesma pegada dela aí, mas são todas questões inéditas, tá? Então, fica comigo aí até o final do vídeo que você vai perceber aonde você está acertando, aonde você está errando e o que você tem que fazer a mais na informática aí para mandar muito bem nessa matéria que conta muito na sua aprovação do Banco do Brasil. Quer fazer o simulado? Dá pausa no vídeo, o link para você preencher está aqui na descrição do vídeo, clica lá, faz ele bonitinho, depois você volta aqui e vê onde você errou, onde você acertou e o que você poderia ter melhorado, tá bom? Quer fazer parte dos nossos grupos do WhatsApp e do Telegram para receber esses simulados e os outros também, né? Além dos do Banco do Brasil, a gente tem simulados todos os dias e tem o ranking com a correção, né? Eu faço a correção na parte da noite, durante o dia eu coloco para vocês lá na parte da manhã os simulados, na parte da noite eu trago a correção com o ranking de todo mundo do grupo lá. Então se você está no grupo, você faz parte do ranking. Os links estão aqui na descrição do vídeo, tanto do WhatsApp quanto do Telegram, tá? É só clicar lá que você já vai estar automaticamente no nosso grupo e você vai poder tirar dúvida comigo, fazer parte do nosso ranking lá, beleza? Bora para nossa correção aí então. Primeira questão fala o seguinte, ó. Considere um computador que utiliza o sistema operacional Windows 10 e no qual o botão esquerdo do mouse está configurado como botão principal. Um usuário desse sistema operacional deseja alterar um atalho na área de trabalho para que ele aponte para uma pasta do sistema de arquivos em rede da empresa. Para abrir as opções de alterações de atalhos para programas locais ou de rede, arquivos, pastas ou computadores, esse usuário precisa. Então, ó, ele vai tentar lubrificar a gente aqui, né? Nessa questão ele fala o seguinte, ó, ele pega e fala que o mouse está configurado como o botão principal, o botão esquerdo, tá? Que já é o botão principal do nosso mouse. É o botão responsável aí pelas ações de seleção e quando eu dou um duplo clique é para execução, beleza? E o botão direito fica ali sendo como o botão de opções. Sempre que eu clico com ele lá, ele vai me dar uma telinha de opções, tá bom? Onde eu tenho lá propriedades, posso criar novos arquivos, renomear. Então todas as opções que eu tenho com relação àquele arquivo que eu selecionei ou o local que eu estou, tá bom? Então vamos lá, alternativa A. Clicar com o botão esquerdo do mouse na área de trabalho e selecionar a opção novo e em seguida selecionar a opção atalho? Não, aí ele está criando um novo atalho, tá? Ele não está querendo fazer isso. O que ele quer fazer? Ó? Ele quer alterar o atalho, tá? Então já tem esse atalho na área de trabalho, ele só quer fazer a alteração, ele não quer criar um novo, tá? Aqui beleza, aqui ele criaria um novo atalho, mas não é isso que ele quer alterar o que já existe lá. B, clicar com o botão direito do mouse na área de trabalho e aqui nem vai, né? Porque ó, botão esquerdo, esquece, ele não abre nenhuma opção, tá? Não tem essa opção de novo aí. Se fosse com direito, beleza, que é aqui embaixo, né? Clicar com o botão direito do mouse na área de trabalho, selecionar a opção novo e em seguida selecionar a opção rede. Não temos essa opção rede aqui, tá? Então não pode ser a B também. C, fazer um duplo clique com o botão direito do mouse no atalho, selecionar a opção propriedades e em seguida alterar a opção destino. Pode ser, tá bom? Se eu clicar uma vez com o botão direito do mouse, ele abre a minha caixinha de seleção lá com as propriedades, tá? Se eu clicar duas vezes, duplo clique, ele faz a mesma coisa. Ele vai abrir a caixinha, se eu clicar de novo, ele abre a caixinha de novo, tá? Ele fecha e abre, né? Ele não faz uma operação de execução aqui, ele está querendo tentar lubrificar a gente para fazer uma execução se fosse com o botão esquerdo, mas aqui ele está falando com o botão direito, tá? Então a gente tem que saber o que é direita e esquerda para acertar essa questão aqui. Fazer um duplo clique então com o botão direito do mouse, vai abrir a caixinha de propriedades, ele vai lá na opção propriedades do atalho, né? Então ele clicou no atalho com o duplo clique, direito do mouse e depois na opção alterar destino. Fechou, destino é o local para onde eu vou, tá? É o local onde meu atalho está apontando. Pode ser a alternativa C então. A D. Fazer um duplo clique com o botão direito do mouse no atalho, selecionar a opção novo e em seguida selecionar a opção pasta? Não, tá? Aí ele estaria criando uma nova pasta, beleza? E aí, fazer um duplo clique com o botão direito do mouse na área de trabalho, selecionar a opção propriedades e em seguida selecionar a opção atalho? Não, tá? Lá dentro da área de trabalho, ó, quando ele clica, se ele for em propriedades, ele vai pegar as propriedades da área de trabalho, tá? Ele não vai ter opção de atalho ali e nem para alterar nenhum atalho que eu tenho ali dentro. Então, são as propriedades, como plano de fundo, outras coisas que eu tenho relacionadas à minha área de trabalho, beleza? Então, a alternativa correta aí, alternativa C. Duplo clique com o botão direito do mouse no atalho, selecionar a opção propriedades e em seguida alterar a opção destino. Se fosse um clique simples com o botão direito, também funcionaria. Beleza? Próxima questão então. Diversas organizações optam por utilizar em seus computadores o sistema operacional Windows, o qual disponibiliza várias ferramentas importantes que viabilizam as atividades do dia a dia. A versão 10 do Windows
oferece aos seus usuários um importante recurso que permite que as configurações do sistema operacional sejam restauradas em caso de eventuais falhas. Qual é a denominação desse recurso na versão em português do Windows 10? Então, é uma opção que faz o quê? Ela oferece a nós usuários a parte de recurso que faz o quê? Que ele permite que as configurações do sistema operacional sejam restauradas, ou seja, ele quer restaurar configurações, ele não quer restaurar arquivo, tá? Restaurar configuração e restaurar arquivo são coisas diferentes, tá bom? Então, qual que é o nome dessa ferramenta? É a alternativa A. Windows Update? O Windows Update existe, são as atualizações do Windows, tá? Não faz nada disso de restaurar a configuração. B. Histórico de arquivos. Histórico de arquivos ficam os arquivos que eu manipulei do meu sistema, tá bom? Arquivos que eu apaguei, arquivos que eu copiei, fica lá no meu histórico de arquivos. Aí sim, se eu estivesse falando de recuperar arquivos, beleza, histórico de arquivos funciona, tá? C. Recuperação do sistema. Fechou, tá? Dentro lá da minha opção de backup, eu tenho também a recuperação, tá? Backup, ele vai me permitir com que eu faça backups de arquivos, né? Além do que, ele permite, se eu entrar lá pelo painel de controle, ele vai me abrir a opção de fazer uma imagem do sistema, uma recuperação do sistema, uma cópia do sistema, tá? E de tempos em tempos, quando eu faço instalações no meu Windows, instalo programas novos, drivers novos, altero alguma configuração, o Windows já cria pontos de restauração automaticamente no sistema. E é essa ferramenta que faz isso, tá bom? É a recuperação de sistema. D, área de transferência. A área de transferência é aquela área que a gente ativa, né, com o botãozinho do Windows mais o V, né, que ele me dá a área de transferência onde eu fico com dados que eu manipulei, né, por exemplo, eu cliquei em um texto, copiei, ele vai para a área de transferência. Cliquei em um texto, selecionei, recortei, ele vai para a minha área de transferência também, tá bom? Então ele trabalha com conteúdos dentro da área de transferência, não tem nada a ver com configurações. E o Windows Media Player. O Windows Media Player é um dispositivo, um player de mídia, né, do Windows, ou seja, ele toca música, toca vídeo, tá? Entre outras coisas aí que ele faz. Então a alternativa correta aí, uma ferramenta que vai me possibilitar que as configurações do sistema operacional sejam restauradas é a recuperação do sistema. Então a 2 aí, alternativa C. Próxima questão. Um usuário do Microsoft Windows 10, utilizando o Microsoft Word 365 em português, deseja encerrar o programa que parou de responder. Assim, ele deve abrir o gerenciador de tarefas, selecionar o processo que está com o estado não respondendo e finalizar o mesmo. Para isso, poderá acessar o gerenciador de tarefas diretamente pelo atalho. Ele quer saber qual o atalho que eu pego para o meu gerenciador de tarefas, tá? E detalhe, né? Ele pega aqui, diretamente. Ou seja, ele já quer que esse atalho abra o gerenciador de tarefas. Ele não quer mais nada, tá? Tem que abrir o gerenciador de tarefas. Alternativa A, Ctrl Shift Del? Não. Ctrl Alt Shift? Também não. Alt Shift ESC? Não. Ctrl Shift ESC? Fechou. Ctrl Shift ESC é o atalho para o meu gerenciador de tarefas. Aí você vai lá na E. Ctrl Alt Del. Putz, nas versões anteriores aí, se eu não me engano, até o Windows XP era Ctrl Alt Del que a gente abria, né, o gerenciador de tarefas. Só que a partir disso ficou Ctrl Alt Del, ele me dá a opção de bloquear o meu computador e me dá a opção de abrir o gerenciador de tarefas. Então ele vai para uma tela de opções do Windows, onde eu tenho o gerenciador de tarefas, tá? Ele não vai diretamente, eu posso escolher outras opções ali dentro, né? Então tem bloquear, tem gerenciador de tarefas, tem fazer logoff, né? Ele tem algumas opções ali quando eu pressiono Ctrl Alt Del no Windows 10, tá? Então para acessar diretamente o atalho, para acessar o gerenciador de tarefas diretamente, somente pelo atalho Ctrl Shift ESC. Alternativa correta, então, alternativa D. Próxima questão aí, A identificação de um arquivo no sistema operacional Windows 10 é formada por duas partes separadas por um ponto. A primeira parte é o nome do arquivo e a segunda é a sua extensão, que possui 3 ou 4 caracteres e define o tipo ou formato do arquivo. Por exemplo, em relatório.xlsx, o nome do arquivo é relatório e a extensão é xlsx. Para nomear arquivos e pastas no explorador de arquivos do Windows 10, posso utilizar os caracteres a seguir, exceto quais caracteres eu não posso utilizar como nomes de arquivos no Windows 10. Vou mostrar para vocês. Não posso ter nenhum tipo de barra, tá? Essa barra é normal, barra invertida, né? O pipe aqui é barra invertida. Não posso ter 2 pontos, nem posso ter o asterisco, tá? Não posso ter aspas duplas, não posso ter interrogação, não posso ter o sinal de menor e não posso ter o sinal de maior. Como que o professor decorou isso aqui, Não posso ter um vulcãozinho, né? Isso aqui para mim ficou um vulcão, né? Com o símbolozinho, uma barra, a outra barra e o pipe. Ele faz um vulcãozinho porque fica aberto, né? Aqui em cima não fecha. Não posso mandar beijinho. Então, o código, né, para eu mandar o beijinho era 2 pontos e asterisco. Ele faz o smile lá de beijinho, o emoji de beijinho.
Não posso perguntar se vai chover, né? Aspas duplas de interrogação, chove, né? E não posso dar bandeira também para colocar nomes de arquivos e pastas no Windows, tá? Eu guardei dessa maneira. Então, ó, dos caracteres a seguir, o mais eu posso, belezeira. Porcentagem, belezeira. Arroba, top também. Hashtag, olha, falar asterisco, né? Hashtag, number, jogo da velha, sustenido, né? Pode também. Asterisco, não posso, né? O asterisco está aqui englobado no beijinho. Então, a alternativa correta aí, alternativa E. Belezeira? Próxima questão aí. Além do que, ó, antes de ir para a próxima questão, não posso exceder 260 caracteres, tá? Em nomes de arquivos e pastas no Windows aí. É padrão da Microsoft. Se quiser, vai lá no help da Microsoft e você tem lá. Não posso exceder 260 caracteres. Belezeira? Próxima questão. 5. Com relação à estrutura de diretórios dos sistemas operacionais Linux, associe os diretórios da coluna da esquerda com o respectivo conteúdo da coluna da direita. Vamos lá então. Ó. Primeiro, Home. O que o Home faz? O Home ele é a pasta que contém os arquivos do usuário, tá? Arquivos do usuário é Home, casa, alguma coisa assim, tá? Que ele entende, ó, doméstico, né? Então, do meu usuário doméstico, tá? Home. Então, aqui, ó, vai ser um B, tá? 2, o SR. Aqui já são, ó, o SR, ele vai ser o quê? O SR, eles são executáveis e bibliotecas dos principais programas, tá? Então, executáveis e bibliotecas dos principais programas do Linux, tá? Eu vou falar Windows, né? Porque a gente estava falando de Windows ali na última questão. O SR, então, D, bibliotecas dos principais programas, tá? Executáveis e as bibliotecas dele aí. Depois a gente tem, ó, o ETC. ETC faz o quê? O ETC são arquivos de configurações do sistema. Tanto que quando você instala, né, quem aí trabalha já com Linux ou já trabalhou, você vai instalar algum programa, por exemplo, quem trabalha com servidores vai saber bem, né? Você instala lá um servidor de DHCP. DHCP você vai ter um arquivo lá que chama dhcp.conf. .conf já me delimita que é um arquivo de texto de configuração do meu DHCP. Aonde que ele se encontra? Você vai ter que digitar lá /etc, /dhcpd, /dhcp.conf para conseguir editar ele, né? Então, ó, etc configurações, tá? Todos os arquivos conf, eles ficam por padrão lá no etc, beleza? E depois, então aqui vamos já por C, né? Pra gente não errar. E o dev são os links para os dispositivos, tá? Dev vem de device, né? Então são dispositivos, devices, tá? Todos os meus dispositivos de hardware aí ficam linkados dentro dessa pasta dev. Então aqui, alternativa correta, alternativa A. Então vamos lá, ficou B, D, C, A. Vamos ver se tem alguma aí, tomara que tenha, né? Se tem um professor, comeu bola aí, vamos lá. A alternativa A, 1A, não, já não é, né? AB, 1B, 2D, beleza. 3C, fechou. 4A, fechou. Essa daqui, então. E era ela que estava correta, né? Então, a 5 é a alternativa correta, alternativa B. Então, é um conteúdo bem legal essa questão, porque consegui trazer para vocês 4 diretórios. Existem outros aí que são bem importantes. Eu fiz eles no simulado aí de Windows e Linux. Dá uma olhadinha lá se você não conhece. Tem aqui, ó, na minha aula de simulados, está na playlist de simulados. Você vai achar um simulado lá só de Windows e só de Linux. Dá uma olhadinha lá que eu explico alguns outros diretórios também. E é bem importante a gente saber deles. Se você não sabe nada de Linux, tem uma aula aqui no canal. Você vai ver todo o conteúdo de Linux resumido, tá? Então tem comandos, tem diretórios, tem toda a parte de configurações, características deles lá. Belezeira? Próxima questão. 6. Um usuário Linux SUSE precisa apagar uma pasta que está ocupando muito espaço de armazenamento e possui muitos arquivos de vídeo. Sabendo disso, ele pode utilizar o comando rm para que essa pasta e os arquivos sejam excluídos. Porém, o usuário não tem muita familiaridade com o Linux. Para resolver a situação, existe um outro comando que serve como ajuda para saber as propriedades e como usar o rm da maneira correta. Esse comando é o. Então, qual comando que ele me dá o manual aí, né? Que ele faz uma ajuda para mim, um manual de outros comandos dentro do Linux. Se fosse no Windows, seria o help, né? Ou o H, tá? Então não é. ls no Linux, list, vem de listar arquivos dentro de um diretório, tá? Então quando eu estou acessando um diretório, eu aperto ls lá, digito ls, aperto enter, ele vai me dar uma lista. ls vem de list, tá? Que seria a mesma coisa que o dir faz no Windows. Então dir seria no Windows, tá? Mas como a gente não usa muito prompt de comando no Windows, né? Para vocês aí não tem muita lógica, mas para quem trabalhou com DOS, Windows 3.11 aí, é o professor entregando a idade, né? De help a gente sabe como que funciona. Man, beleza, man vem de manual, tá? Manual do Linux, tá? Então aí o man eu coloco lá, man, o rm ele vai dar para mim, ó, o rm você tem todos esses atributos, você pode usar ele dessa maneira e dá até exemplos de escrita para você lá, tá bom?
E o cat? O cat faz o quê? O cat ele é usado para exibir arquivos, tá? Então, eu coloco lá cat, o nome do arquivo, ele vai me dar uma exibição de arquivos de texto lá, beleza? Então, alternativa correta aí, man vem de manual, ele é utilizado assim como o help, né? Ele é uma ajuda que eu tenho para comandos do Linux. Próxima questão aí, ó. Um colaborador da empresa utilizou o Word do Microsoft Office 365 para produzir um documento. Depois que o documento foi salvo, o usuário pressionou o botão compartilhar para acessar a janela e enviar link. Nessa janela, selecionou a opção especificar pessoas, marcou a opção permitir edição, desativou a opção abrir somente em modo de revisão e pressionou o botão aplicar. De volta à janela enviar link, forneceu os endereços de e-mail das pessoas que deveriam receber o link de compartilhamento do documento e pressionou o botão enviar. Em seguida, uma janela com a mensagem de confirmação de envio foi apresentada. O nome da guia onde o botão compartilhar fica presente é blá 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 blá, falar um monte para saber o nome da guia que o botão compartilhar fica presente. Essa daqui até que não é muito difícil a gente resolver. Por quê? Ele está trabalhando com compartilhamento de arquivos, tá? É um arquivo que ele fez, ó, que ele até fala, ó, ele utilizou o Word para produzir um documento, tá? Documento é o quê? Documento é um tipo de arquivo, tá? É um arquivo de texto lá. O documento foi salvo lá, ele salvou o documento. Então ele compartilhou para acessar, tudo relativo a documento, né? Compartilhamento do documento. Então, documento é o quê? A opção que eu tenho lá de compartilhar, salvar, abrir, novo, né? Toda a parte lá de opções, informações, totalmente lá na minha guia arquivo, tá? Então, é a guia arquivo. Início ou página inicial, né? Início quando eu estou trabalhando com o Office 365 online. Página inicial quando eu estou trabalhando com ele offline aí. O início, ele faz o quê? Textos rápidos, né? Então, posso alterar o estilo lá, colocar negrito, itálico, sublinhado, tipo de fonte, aumentar o tamanho de fonte, mudar a cor de fonte, colocar realce, ajustar parágrafo, né? Alinhamento à direita, esquerda, centralizado, justificado. Posso colocar lá também, já tem estilos pré-definidos, localizar, substituir, tá? Copiar formatação, colar formatação, tá? Tudo isso dentro da guia inicial. Inserir, eu posso inserir coisas a mais, né? Além daquele texto rápido que eu tenho dentro do início. Início é para fazer um texto rápido, tudo ali na palma da minha mão, tudo ali na minha tela, né? Agora, início, eu quero colocar uma imagem, já não é texto, né? Então, tudo que eu quero colocar além de texto, na parte de início, de inserir, eu consigo. Então, inserir tabela, inserir vídeo, né? Ô, professor, posso colocar vídeo no Office 365 no Word? Pode, sem problema nenhum. Eles podem colocar um vídeo online, assim como pode colocar uma imagem online também nele aí, tá? Ele tem as ferramentas de busca ali embutidas, tá? Então, tabelas, eu já falei para vocês, formas, tá? Posso tudo colocar dentro da guia inserir. A D aí, ó, revisão. Revisão eu tenho o quê? Revisão é uma das últimas partes que a gente faz no texto, né? Eu criei meu texto, agora eu tenho que rever, fazer uma revisão para ver se está tudo ok aí nele. Então, tem tradução, tem sinônimos, verificação ortográfica, toda essa parte de ajustes finais de um texto eu consigo fazer através do revisão lá, contar palavras, tá? E assim vai. E exibir, método como a minha janela, ela está sendo exibida, né? Ou a minha janela do programa está sendo exibido o texto dentro dela, tá? Não é parte de impressão. Parte de impressão aí a gente trabalha com layout, né? Exibição é o método como a minha janela, como o programa está exibindo o documento para mim. Beleza? Então, a alternativa correta aí, alternativa A. O botão compartilhar fica presente na minha guia arquivo. Próxima questão fala o seguinte, ó. Considere a figura a seguir extraída do Microsoft Word 365 em português. Quais teclas de atalho podem ser utilizadas para que os efeitos selecionados não sejam aplicados na próxima letra a ser digitada? Ou seja, ele está na minha página inicial, no meu grupo fonte, né? Ele tem algumas coisas aqui, ó. O meu estilo de fonte é o calibre, ele está em tamanho 11, né? Não tem nenhuma coisa selecionada aqui, mas eu tenho o negrito selecionado, o itálico selecionado e o sublinhado selecionado. Se eu digitar alguma outra coisa, ela vai vir em negrito, itálico e sublinhado, porque elas estão selecionadas, tá? Então, ó, para que não sejam, né? Para que os efeitos selecionados não sejam aplicados na próxima letra a seguir, né, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que desselecionar. Para desselecionar, eu tenho que clicar de novo em cima deles. Ou apertar os atalhos, né? Que ele para mim só deu atalho. Então vamos lá. Alternativa A, Ctrl B. Não, na versão em português, Ctrl B é salvar. Se fosse em inglês, B de bold, bold negrito, tá? Aí seria, mas no português, B é salvar, tá? Ctrl I de itálico, Ctrl S de sublinhado, tá? O I e o S, beleza. O B, não. B, Ctrl N, N de negrito, beleza? S de sublinhado, opa, tranquilo. E o Ctrl T de selecionar todo o texto, né? T de tudo aí. Ctrl S, sublinhado, beleza? Ctrl N, negrito, beleza? E Ctrl I, itálico, tá? Tranquilo, é isso daqui mesmo. Aqui ele só embaralhou, né? Mas, ó, se eu apertar o Ctrl S, ele desseleciona o sublinhado. Se eu apertar o Ctrl N, ele vai desselecionar o negrito. Ctrl I, o itálico. Fechou?
Alternativa D, Ctrl P, imprimir, Ctrl S, sublinhado, Ctrl U é o localizar e substituir, tá? Aí ele já vai direto para o substituir texto. Alternativa E, Ctrl D ele vai abrir as minhas opções de fonte, tá? Formatação de fonte. Ctrl I, itálico, Ctrl U é o meu substituir, tá bom? Ele vai lá na minha substituição já de texto. Então a alternativa correta aí, alternativa C. Ctrl S de sublinhado, Ctrl N de negrito, Ctrl I de itálico. Próxima questão, ó. Dois funcionários de um determinado banco estão editando simultaneamente o mesmo arquivo de texto, documento tipo DocX, utilizando o Microsoft Word 365 online, tá? Ó, detalhe que ele explicou para mim que é online. Considerando esse cenário, eles podem utilizar uma ferramenta denominada editor, que vai auxiliar no desenvolvimento e correção de texto. Como o editor pode auxiliar na produção mais rápida e correta da escrita de um texto? Que legal essa questão aqui, né? Porque o editor é uma ferramenta online lá, que ele ajuda realmente a gente ter um texto, assim, digamos, criar ele mais rápido, ele já me dá sugestões de palavras, ele dá uma previsão de texto, ele consegue já fazer correção, ortografia, ele me deixa fazer um texto mais assim, inclusivo, ele faz um texto que tem coesão, tá? Ele tem muita opção de correção ali através das ferramentas online do Office, né? É bem legal, se você nunca viu o editor lá no Office, no Word 365 online, tem a opçãozinha dele lá e ele ajuda muito nessa parte, tá? Então, o que ele tem lá para fazer uma escrita mais rápida e correta? Ele tem a correção de ortografia, gramática e previsão de texto? Tem, tá? Justamente essas daqui são as principais funções dele, tá? Fazer correção ortográfica, a gramática e a previsão de texto. B, inserindo imagens e gráficos de maneira automatizada? Não tem, tá? Escrevendo um texto que está sendo ditado, né? Eu ia falar editado aqui. Não, aí é através do ditado, né? Através da ferramenta ditar, tá? Não é dentro do editor que eu faço isso. D, copiando formatações pré-definidas no grupo estilos? Não, tá? Ele não faz cópia de formatação aí pré-definida, tá? O grupo estilo tem que selecionar o texto, vou lá, clico, ele aplica o estilo para mim. E aí, ó, enviando correções, sugestões e dicas de texto pesquisados na web? Não, né? Ó, sugestões e dicas de texto pesquisados na web a gente tem através da minha pesquisa inteligente, tá? E enviando correções também não, né? Ele vai me dar algumas correções, ele coloca lá correções, ele não vai enviar direto, ó, tá aqui, tá corrigido, não, tá aqui, ele vai apontar, ó, você pode corrigir isso aqui, né? De maneira a trabalhar com esse texto, você pode fazer ela com essa concordância, tá? Então ele já não vai assim me dando as correções, ele vai me dar opções de corrigir, não vai enviar já diretamente, tá bom? Então a alternativa aí que vai me satisfazer, alternativa A. Correções de ortografia, gramática e previsão de texto. É muito legal essa ferramentinha aí, para quem trabalha com Office, com Word online, já deve ter se deparado com ela e ela ajuda bastante, tá? Ela me dá até uma porcentagem de como o meu texto tá, né, perante a ferramenta. Ele fala assim, então, seu texto está 100%, ou seja, ele está coeso, ele está bem acessível, ele está bem, assim, digamos, aparentemente bem escrito, né? Ele está sem erros de ortografia, sem erros de gramática, ele vai me dando a porcentagem de como o texto tá ok segundo a ferramenta, beleza? Então é a 9 alternativa correta, alternativa A. Questão número 10 aí, ó. Usando o Microsoft Word 365 em sua configuração original, um usuário criou e imprimiu um documento de 10 páginas, contendo um rodapé com a numeração das páginas. No entanto, após a impressão, o usuário notou que somente as páginas 4, 5, 6 e 10 estavam corretas. Depois de serem feitas as correções, o usuário precisou imprimir novamente o documento. Assinale a alternativa que indica o conteúdo a ser informado no campo Páginas, destacado a seguir na janela Imprimir, para imprimir as páginas que foram alteradas, ou seja, né, quais páginas aqui o cara alterou. Ele descobriu que somente ó que se tranqueira, né, isso aqui, que você já vai lá direto, ó, não, é a 4, é a 5, a 6 e a 10, não, ó, ele pegou o que, ó, ele fala o seguinte, a 4, a 5 e a 10, elas estão corretas, então quem que tá errado aqui para mim? Quem que tá errado, né, deixa eu pegar aqui a minha canetinha para mostrar para vocês, né, então tá errado, ó, a 1, a 2, a 3, né, tá errado lá, que a 4 tá correto, 5, 6, então ficou lá, ó, 7, 8 e 9, né? Porque a 10 também está correta. Então, essas daqui são as minhas páginas erradas, tá? Não vai que eu fazer essas daqui, que essas daqui são as que estão certas, tá bom? Ele já pega a gente aqui, né? Então, belezeira. Aí ele quer saber ainda agora como que eu faço para imprimir só essas páginas, a 1, 2, 3, 7, 8 e 9, belezeira? Vamos ver como que funciona então. A alternativa A, ó. 4, tracinho, o que o tracinho faz, ó, na parte de impressão? Ele funciona como um até, tá? Então, ó, vai imprimir de 4 até a 6 e a página 10? Não, né? Aqui ele estaria imprimindo a 4, a 5, a 6, porque é de 4 a 6, e a 10. Então, não posso ir, tá? Aqui, ó, tanto o vírgula quanto o ponto e vírgula significam e, ou seja, uma página e outra, tá? Tracinho até, beleza? Aqui ele ainda quis lubridiar você, né? Então, ele vai imprimir menos a 4, menos a 5, menos a 6 e menos a 10. Não, tá? Aqui não funciona, tá? Não vai dar certo.
A C, ele vai imprimir a 9, a 8, a 7, opa, 9, 8, 7, tá aqui, e da 3 até a 1. Ô, professor, mas tá errado esse intervalo, 3 até 1. 3 até 1, ele vai entender, tá? Ele entende a mesma coisa que fosse de 1 até 3. Então, essa daqui tá ok, tá? Essa questão aqui, essa alternativa da minha questão, tá ok. Beleza? Vamos ver as outras aí. A 4, a 5, de 6 até a 10? Não, tá? Tá errado aqui. 1, 3, 7 e 9. Oh, faltou aqui, né? Aquele que dizer, ó, que era... Ele ia pegar aquele de um intervalo, né? Aí seria certo. E daí, 7 a 9 também estaria certo, tá? Mas aqui, como ele não colocou, né? Então ficou faltando a página 2 e a página 8 aí, beleza? Então, a única alternativa correta aí, alternativa C, tá? 9, 8, 7, 3 e 1. Aqui, na verdade, ele queria saber, ele queria te lubridiar mais aqui e daí saber se você sabe os separadores aqui, né, de impressão. Então, ó, sempre que você estiver imprimindo, tracinho é até, ponto e vírgula e o vírgula é o E, tá? Uma página e outra, e aqui um intervalo de páginas, beleza? Próxima questão aí. O trabalho em coautoria no Microsoft Office 365 permite que vários colaboradores... Próxima questão. O trabalho em coautoria no Microsoft Office 365 permite que vários colaboradores atuem em conjunto. Para evitar que uma planilha seja editada e acessada indevidamente, existe a opção Proteger pasta de trabalho, que, entre outras opções, permite. O que essa opção aí, Proteger pasta de trabalho, permite? Vamos ver as alternativas aí. Alternativa A, ó, criptografar com senha e adicionar assinatura digital. Beleza, tá? Além do que ele permite algumas opções de segurança dela aí, exibir somente em modo de exibição, né? Sem habilitar a edição. Tem várias coisas que ele consegue fazer lá. E criptografar com senha e adicionar assinatura digital é uma delas aí para proteger a minha pasta de trabalho. B, compartilhar com pessoas específicas. Não tem essa opção dentro de proteger pasta de trabalho, tá? Aí é dentro da opção de compartilhar, tá? Na minha guia arquivo, compartilhar. C, criar um documento PDF XPS? Não, tá? Aí ele cria um documento que não é editável. Aqui ele quer que as pessoas, né, possam editar, tá? Aqui ó, ele fala assim, ó, para evitar que uma planilha seja editada e acessada indevidamente. Ou seja, ele não está falando que não é para ser editada e nem acessada, tá? Até porque em PDF XPS você consegue acessar, tá? Você não vai conseguir editar, mas aqui ó, é indevidamente, ou seja, pode editar sim. D, macro de segurança, não temos essas opções. E aí, validação de dados. Validação de dados é uma opção que ele vai me dar para eu pegar e selecionar os dados da minha tabela e falar assim, ó, quero validar somente esse tipo de dado. Aqui só vai entrar dentro desse intervalo só tipo de texto, aqui só tipo de número, tá? Aqui é só uma lista pré-definida, ou seja, ele vai validar os dados que vão ser inseridos na minha tabela, tá? Ele não faz então a proteção e nem controla a edição e acesso aí, beleza? Então, a alternativa correta aí, alternativa A, criptografar com senha e adicionar assinatura digital, além de outras opções que ele tem aí dentro da minha opção de proteger pasta de trabalho. Próxima questão aí, ó. Determinado funcionário de uma empresa deseja substituir cálculos de verificação de rotinas financeiras que realiza manualmente pelo uso de uma planilha Excel. Beleza, vamos lá então, tem essa planilhinha aí. Seu objetivo final é que as células da coluna D, ou seja, essas células aqui, né, ele vai preencher, correspondentes às contas correntes, sejam preenchidas com o texto superior, caso os dois saldos da mesma conta corrente, ou seja, o último do mês e o mês corrente, sejam simultaneamente superiores a 1.500. Se isso não for verdade, a célula correspondente deve ser preenchida com o texto inferior, ou seja, aqui ó, vai ser preenchido com superior ou inferior de acordo com esse critério. Para isso, deve iniciar seu processo final de criação da planilha, preenchendo a célula D3 com determinada fórmula para depois copiá-la para as células D4 até D9. A fórmula que faz acontecer o que o funcionário deseja é... Ou seja, o que ele quer saber? Ó? Aqui ele quer o quê? Ó? Ele quer que retorne ou texto superior ou texto inferior de acordo com esse critério. O critério é o quê? Ó? Que o último mês e o mês corrente sejam simultaneamente superiores a 1.500, ou seja, tem que ser maior do que 1.500, tá? Maior do que 1.500 aqui. Como que ele pode fazer isso? Como ele tem dois critérios, ele vai pegar dois valores aqui a serem comparados, eu tenho que utilizar o C juntamente com a função E, tá? Porque ao mesmo tempo, tá? Que ele pega aqui, ó, sejam simultaneamente. Se ele faz para mim, ó, ou um ou outro, né? Que ou o último mês ou o mês corrente fossem maior do que 1.500, aí eu utilizaria o ou, tá? Por que é o E? O E ele tem que ser verdadeiro nos dois ou mais critérios, né? Para que ele retorne verdadeiro. Senão ele vai retornar falso para mim. Não importa lá quando eu utilizo o E,
Se eu tiver lá 10 critérios, o E ele permite com que eu compare um ou mais critérios. O C sozinho é somente um critério. C com o E ou C com o OU é mais de um critério daí. Por exemplo, a diferença do C para o E com o C para o OU. Se eu tiver lá o C com o E, né, ele faz o seguinte, eu tenho lá 10 critérios. 9 são verdadeiros e um é falso, ele já é falso para mim. Por quê? Todo mundo tem que ser verdade para ele retornar a verdade para mim, tá? E o OU faz o quê? O OU ele faz o seguinte, ele faz diferente, né? Se eu tiver lá 10 critérios, 9 forem falsos e um for verdadeiro, ele já retorna verdade para mim. Ele é bonzinho, tá? Ou ele fala assim, ah, se um já é verdade, é verdade. Agora o E não, o E todo mundo tem que ser verdade para ele ser verdadeiro aí, tá? Então, ó, a função que ele vai utilizar é a C com o E, porque ele tem os dois critérios e tem que ser os dois simultaneamente aí, tá? Então vai lá, alternativa A, ó. Se E, o valor que eu tenho dentro de B3 for maior do que 1500 e ao mesmo tempo o valor que eu tenho dentro de C3 for maior do que 1500, eu vou retornar superior se não inferior. Ó, vamos ver lá então, ó. Dentro de B3, se aqui for maior do que 1500 e dentro de C3, se aqui for maior do que 1500, vou escrever superior. Fechou, né? Só que não, porque ó, aqui tá certo, né? Ó, abriu C, E, tudo isso daqui para mim é o critério, né? Então tem o critério 1 e o critério 2. Por que eu sei que é critério? Ó? Tem os comparadores, tá? O comparador lógico, né? O operador lógico lá, maior, menor, igual, diferente, né? Só que aqui, ó, por que não deu certo? Quando ele quer retornar texto, tem que ser o texto entre aspas duplas, tá? Senão ele vai tentar chamar a função superior e a função inferior, que não existem, né? Então aqui, ó, seria o valor de verdadeiro e o valor de falso. Só que como não está entre aspas duplas, não vai funcionar, tá? Isso aqui não vai dar certo, beleza? Então aí não pode ser A. Vamos ver a B, ó. C, E, B3 for maior do que 1500, beleza, o valor que eu tenho dentro de B3 for maior do que 1500, dois pontos não serve como separador aqui, tá? Então não pode ser. C, E, a alternativa C, né? C, abre parênteses, E, B3 até C3, não funciona desse jeito, tá? Não posso colocar intervalos aqui, ainda ele colocou aqui o maior e igual, né? Aqui ele acertou, tá? Ó, superior e inferior, mas na hora do meu critério aqui, ele errou na minha parte de sintaxe dele aí, de escrita do C, tá? C, alternativa D, C, E, abre parênteses, B3 de novo, ó. Não posso ter, tá? Então, não funciona aí, belezeira? Próximo aqui, ó. Tomara que seja, né? Que tô falando que nenhum é, vamos ver. C, E, abre parênteses, o valor que eu tenho dentro de B3 for maior do que 1500 e, ao mesmo tempo, ó, beleza, ponto e vírgula, C3 for maior do que 1500, então, se isso for verdade, né? Se os dois forem verdadeiros, vou escrever o texto superior. Se um for falso já, vou retornar o texto inferior. Fechou, ó, né? Então, ó, meus critérios. Critério 1, critério 2, valor de verdadeiro e valor de falso. Vamos ver só se dá certo? Vamos lá. B3, 1500. Beleza, B3 se for maior do que 1500. Beleza, aqui já é, então seria verdadeiro. E C3 maior do que 1500. Beleza, 1750 também seria verdadeiro. Como os dois são verdadeiros, ele ia retornar para mim superior aqui, tá? Fechou. É essa função aí. Então, a alternativa correta aí da 12 é a alternativa E. Belezeira? Então, aí, ó, eu expliquei para você essa questão bem legal, porque dá para trazer o conjunto como o C funciona e as diferenças do C com o E e o C com o O, tá? C sozinho, critério verdadeiro e falso. C com o E, C com o O, posso ter mais de um critério. Se for E, todos têm que ser verdade para ser verdadeiro. E se um for falso, já é falso. E com o OU, se um for verdadeiro, já é verdade. Para o OU ser falso, todos têm que serem falsos. Próxima questão aí, ó. Ao editar uma planilha no Excel 365, o usuário inseriu os valores A e B nas células B2 e B3. Em seguida, selecionou essas duas células, obtendo o resultado ilustrado na figura abaixo. Então aqui, ó, belezinha, né? Selecionou as duas aqui, tranquilo. Logo depois, o usuário puxou o canto inferior direito da área selecionada, marcada pelo ponto. Essa áreazinha aqui, né? Que isso aqui chama alça de preenchimento, tá bom? Segurando o mouse com o botão da esquerda apertado e esticando a área até a célula B5, inclusive. Então ele arrastou, ó, daqui até aqui, tá? Ele veio até aqui arrastando ela, né, pela alça de preenchimento aí. Ao soltar o botão do mouse, ocorreu que, ó, o que ele faz que acontece aqui? Quando eu tenho texto aqui dentro, ele faz o seguinte, ele vai copiar o texto na sequência que ele tá. Então, ó, aqui ele copiaria o texto A e copiaria o texto B, tá? E aqui embaixo tivesse, ó, continuaria, ó, A e B, tá? E assim vai. Se o professor tivesse A, B, C, selecionei os três, A, B, C, ficaria A, B, C, tá? E assim vai. Diferente de quando eu tenho isso daqui, ó. Se eu tiver o número 1 e o número 2, ele faz o quê, ó? Se eu selecionar aqui e vier pela alça de preenchimento e arrastar,
ele vai fazer uma progressão, tá? Ele vai fazer assim, ó, diferença de 1 para 2 é mais 1. Então, se eu arrastar aqui para baixo, 2 mais 1, 3. Se eu arrastar para baixo, 3 mais 1, 4, tá? E assim vai, ele vai preenchendo. Se fosse, por exemplo, ó, 5 e 10, diferença de 5 para 10, 5. Aí seria 5, 10, aí seria 15, 20, tá bom? E ele faz isso com meses também. Se eu preenchesse aqui com janeiro e fevereiro, selecionasse os dois e arrastasse, o próximo seria março. Com texto, com letras, né? Ele só vai copiando, tá bom? Então ele copia aqui na sequência que eu tenho. Então vamos ver lá. Alternativa A. B e 4 foram preenchidos com as letras C e D? Não, ele não faz a progressão aí, tá? Ele não faz aí o acréscimo, então não funciona. Se você falar, mas em número ele faz, então letra ele faz também, letra ele não faz, tá? B. B4 e B5 foram preenchidas com a letra B somente. Ah, professor, ele só copia o B? Não, ele copia tudo que está selecionado, tá? C. O conteúdo de B2 e B3 foi movido para B4 e B5, deixando as células B2 e B3 vazias e as células B4 e B5 com as letras A e B, respectivamente. Não, lá dentro de B2 e B3 ainda continuou o A e o B. D. B4 e B5 foram preenchidos com as letras A e B, respectivamente. Fechou, né? B4 e B5, A e B. E a alternativa aí, B2, B3, B4 e B5 ficaram preenchidas com a letra A somente. Não, tá? Então a alternativa correta aí, alternativa D, né? Lembra, ó, então, ó, de novo, com números, né, ele faz a progressão, ele vê a diferença e vai fazendo a progressão. Com letras ele copia. Meses também ele faz a progressão aí, certo? Então a alternativa correta aí da 13 é a alternativa D. Próxima questão fala o seguinte, ó. A célula A1 de uma planilha do Excel 365 contém o valor 0243758. Usando a função arred A1, ponto e vírgula 2 na célula B2, o autor realizou o arredondamento. Posteriormente, ele formatou o valor contido em B2 em porcentagem através do botão porcentagem, presente na guia página inicial no grupo número. Após essas operações, o valor obtido em B2 foi. Então, ó, lá dentro, né, da B2 ele colocou lá arred A1, então o valor lá que eu tenho dentro de A1 é 0,243758, tá? Ele colocou lá, arredondar esse valor, em que o arred faz, ó. Esse ponto e vírgula identifica o número de casas decimais que eu estou arredondando. Então, eu estou arredondando o valor que eu tenho dentro de A1 em duas casas decimais. Então, eu tenho lá o valor 0,243758 e 8 em duas casas decimais. Quantas casas ele tem? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele quer em duas. Quando ele quer em duas, ele vai fazer aqui, ó. Vou parar aqui. Aqui é meu arredondamento, tá? Isso que a rede faz. Aí ele faz uma perguntinha, ó. Depois do meu último número que vai aparecer no arredondamento, que é esse aqui, ó. Qual o valor que vem, né? O número 4. Qual o valor que viria? É o valor 3, tá? Esse 3, o valor que vem depois, ele é maior ou igual a 5, tá? Ele faz assim, ó, é maior ou igual a 5? Se for maior ou igual a 5, eu acrescento mais 1 aqui dentro, tá? Do 4 aqui eu acrescento mais 1. Se ele for menor do que 5, ou seja, se ele for 1, 2, 3, 4, mantenho o valor que está aqui, tá? No caso, 3, ele é maior ou igual a 5? Não. Então, eu vou manter o 4 aqui, tá? Então, o meu arredondamento ficou 0,24, tá? Ficou esse valor aí, fechou? Professor, se fosse 6 aqui, se fosse o valor 6, 6 é maior ou igual a 5? É, tá? Se o 6 é maior ou igual a 5, aqui seria 0,25, tá bom? Então, fechou, vamos lá. 0,24 e depois ele fez o quê, ó? Formatou ele em porcentagem. O que o porcentagem faz? Ó? Ele multiplica por 100. Opa, não é 6 não, tá? É 100, tá? Ele multiplica por 100 e acrescenta o símbolo da porcentagem. Então, 0,24 vezes 100 vai ficar 24, mais o símbolo da porcentagem, por cento, tá? Então, ó, esse daqui vai ser o meu resultado, 24%. Alternativa correta, alternativa E. Aqui ele ainda dá uma engambelada, né? 24,37, 24,38, para tentar te enganar aqui, né? De você multiplicar primeiro para depois fazer o arredondamento. Não, primeiro ele arredondou, depois ele fez a minha porcentagem aí. Então, alternativa correta, alternativa E. Próxima questão aí, ó. Ao ajudar a preparar uma apresentação no software PowerPoint com os resultados obtidos por uma agência de um banco, um escriturário sugeriu o uso do recurso transição. Esse recurso nos slides é voltado fundamentalmente para: alternativa A, utilizar filmes com recurso de multimídia? Não. Incluir efeitos na troca de slide? Transição. É a troca entre um slide e outro. Alternativa B, então, né? C. Criar novas cores e estilos rápidos? Não. Incluir efeitos de entradas e saídas? Não. Aí é animação, tá? Criar slides mestres para processos? Não, aí é criação de slide mestre, tá? Alternativa correta, então, alternativa B, de incluir efeitos de troca de slide, tá? Transição,
troca de slide, diferente de animação. Animação é entrada e saída de objetos dentro de um slide, tá? Não é troca de um slide para o outro aí. Isso aí é parte da transição. Próxima questão. Durante a exibição de uma apresentação realizada com o PowerPoint 365, o palestrante, ao exibir o 10º e último slide da apresentação, é questionado pela plateia sobre um aspecto que se encontra representado no slide 1. Para poder saltar diretamente, sem passar pelos slides 2, 3, 4 até o 9 aí, ao slide 1 e depois retornar diretamente ao slide 10, tudo isso sem sair do modo de apresentação, o palestrante deverá usar. Alternativa A. Teclas Tab mais 1 para ir ao 1 e depois Shift Tab mais 10 para retornar? Não, tá? Aí não funciona. B. As teclas Home. Opa, Home vai o quê? Home faz o quê? Home, ela vai para o primeiro slide. Home, casa, primeiro, né? Home lá, primeiro, início da minha apresentação, tá? Ele vai para o slide 1 da minha apresentação. E End, fim, vai para o final da apresentação. Não encerra, tá? Ele vai para o último slide, fim da apresentação, tá? Vai para o slide final da apresentação, diferente de encerrar. Encerrar é a tela preta. End, ele faz o quê? End vai para o slide final, que é o meu slide 10. Fechou. Vamos ver as outras? As teclas Backspace 9 vezes seguidas, se ele fizer Backspace 9 vezes seguidas lá no 10, ele vai passar slide por slide voltando, tá? E depois Enter 9 vezes, ele vai passar slide por slide indo para frente, avançando. D, as teclas End para ir ao slide 1 e a Home para voltar ao slide 10. Contrário, né? Processo ao contrário lá, é o que a B faz. E a E, botão direito do mouse 9 vezes seguidas para ir ao 1 e depois o botão esquerdo do mouse 9 vezes para retornar. Não, então a alternativa correta aí da 16, alternativa B. Né? Se não sabe as teclas de atalho do PowerPoint, tem uma aulinha aqui exclusiva de teclas de atalho, inclusive essas durante a apresentação, que são bem cobradas aí quando se trata em PowerPoint. PowerPoint costuma não aparecer muito em questões, né? Mas quando aparece, ele pega essa parte aí mais de apresentação dele aí, tá bom? Questão 17, ó. No PowerPoint 365, em sua versão online, o ícone a seguir encontrado na guia início tem a função de, se é início, né? Coisas rápidas aí relativas ao meu slide, ao que eu estou fazendo com ele. Então, o quê? Adicionar uma transição de slide na diagonal? Transição de slide é na minha guia Transições. B. Adicionar um novo slide na apresentação? Não. O adicionar novo slide na apresentação, ele faz o quê? É um slidezinho desenhado com um asterisco aqui assim, tá? É novo slide aí. Alterar o layout ele vem um desenho dentro de um slide, tá? Ele vem como se fosse uma janelinha assim, apontando, ó, aqui tem texto, aqui tem uma imagem, né? Ele faz um desenho dentro do slide lá. Então é layout, a disposição dos meus itens dentro do meu slide aí. E ele tem lá na minha guia início, tá bom? D. Ocultar o slide atual, fechou, né? Aqui ele faz um risquinho, ele fala aqui, ó, eu tô metade do slide aparecendo aqui e a outra metade ficando em branco, né? Ou seja, eu tô ocultando aquele slide. É isso aí. E é adicionar marca d'água ao plano de fundo do slide. Marca d'água que a gente tem em plano de fundo de slide, ela na minha guia Design, tá? Na minha guia Design eu tenho toda essa parte de plano de fundo dele aí, beleza? Então, a alternativa correta aí, a alternativa D, ocultar o slide atual. Também é muito comum, né? Eu falei para vocês na questão anterior, que ele pega teclas de atalho e tal, mas esses botõezinhos também geralmente aparecem quando ele está trabalhando com o PowerPoint 365 aí. Próxima questão. Códigos maliciosos, malware, são programas desenvolvidos para executar ações danosas e atividades maliciosas em uma grande diversidade de equipamentos. Dentre os vários tipos de malware, há um programa capaz de se camuflar e capturar diversas informações do usuário para serem transmitidas posteriormente. Esse programa é o... Vamos lá então, ó. Alternativa A aí, ó, Backdoor. Backdoor ele faz o quê? Ele é um programa que ele tenta passar pela minha primeira parte que eu tenho ali de acesso a um sistema ou algum programa, assim, digamos, né? Por quê? Backdoor é a porta dos fundos, ou seja, é um programa que está instalado que ele vem no meu computador, que ele vai tentar acessar por uma outra via. Ele não vai tentar acessar pela porta da frente aquele sistema, aquele meu dispositivo. Ele vai acessar por uma porta alternativa, ou seja, pela porta dos fundos, né? Pela porta que não está totalmente protegida. Então ele vai achar alguma coisa que lá tem falha no meu sistema, lá, essa porta está desprotegida, ela não tem segurança, não está sendo monitorada. Esse backdoor, ou seja, ele tenta passar por uma faixa de segurança, pela guia comum, para ir pela guia alternativa, né? Acessar um sistema ou um dispositivo através de uma via alternativa aí, beleza? Backdoor, porta dos fundos. Spyware, beleza, é isso mesmo que o Spyware faz, né? Ele se camufla e ele fica lá capturando diversas informações e depois transmite para quem colocou lá. Spy vem de espião, ware de software, software espião. Ele fica lá quietinho, né? Não dá alarde que ele está lá no computador, por quê? Quanto mais informação você colocar lá, melhor para ele, que mais coisa ele captura. A CI Rootkit. Rootkit é o quê? É uma série de programas e técnicas que a gente consegue fazer, né? Kit, então, vem de várias coisas, e root, administrador, que ele tenta se passar
por administrador, ou seja, ele vai tentar, através dessas técnicas e desses programas, te dar as permissões de administrador de um sistema, de administrador de um computador, para você fazer o que você quiser, tá? Então, ele burla o sistema, se passando, te dando credenciais de administrador, tá? Muito complicado esse daí também, né? Keylogger, que vem de tecla logger de armazenamento. Ele pega as informações do tipo digitadas do teclado, tá? Então, todo o texto que você digita lá, ele vai capturando, né? E depois ele pode transmitir também. Mas aqui, ó, qual que é a diferença? Porque aqui ele fala o seguinte, ó. Ele fala que ele é capaz de camuflar e capturar diversas informações, tá? Não somente informações de texto. Se ele colocasse aqui, ó, informações de texto, aí seria o keylogger, né? Mas aqui, ó, diversas informações. Spyware. Spyware pode ser um keylogger, ele pode ser um screen, juntamente ter também um screen logger, ele pode capturar o seu áudio, ele pode capturar o seu vídeo de webcam, tá? Então ele pode fazer várias coisas aí. E o Worm é aquele programinha que ele se espalha automaticamente pela rede aí, encontrando vulnerabilidades, né? O Worm vem de minhoca, verme, alguma coisa assim em inglês. Ele faz o quê? Ele entende que os meus caminhos de rede são os túneis. Então a minhoca ela se locomove através dos túneis que ela faz, né? O caminho dela aí. O Worm ele faz a mesma coisa. Ele se locomove pela rede, ou seja, ele se espalha pela rede para infectar outros dispositivos, outros computadores aí, para fazer alguma coisa aí, algum tipo de atividade maliciosa. Belezeira? Então a alternativa correta aí da 18, a alternativa B. Essa também é uma questão muito legal, que a gente já trouxe aí para vocês, né? Eu consegui trazer 5 tipos de malwares aí, que são bem comuns caírem em prova, tá? Principalmente aqui em provas do Banco do Brasil da Sesgran Rio, certo? 19. Os bancos investem em recursos de segurança para minimizar os riscos de fraude nas operações bancárias através de internet banking. Os usuários, porém, precisam estar atentos aos golpistas que procuram persuadir vítimas em potencial a fornecer informações sensíveis e senhas através de ligação ou contato via mensageiros e redes sociais. Esse ataque é conhecido como, né? Ou seja, é aquela famosa conversinha, né? O cara liga, sou aqui do banco, ou manda um WhatsApp para você, que ele fala de mensageiros, ou te manda lá no Facebook, eu sou aqui do suporte do Facebook e tal, então, eu tô precisando confirmar sua senha, né? Ou me passa seu CPF para eu confirmar uma coisa aqui, que deu problema, a gente tem que recuperar seus dados, né? E geralmente é alguma coisa assim, ó, viu, sua conta acabou de ser invadida aqui, né? O cara liga para você ou te manda mensagem, eu sou do Facebook, sua conta acabou de ser invadida, eu preciso de sua senha aqui pra gente fazer a alteração dela, para você conseguir recuperar, beleza? É uma coisa assim, muito desespero, para você fazer rápido e dar a informação pro cara, né? O cara que ele fala alguma coisa que deu problema, você, putz, tem que resolver isso rápido para não perder minha rede social, para não perder minha conta do banco, né? É alguma coisa assim que eles vão fazendo para você. Isso tudo é engenharia social, tá? É a famosa conversinha aí, beleza? Alternativa B, spam. Spam ele faz o quê? São mensagens que são enviadas em massa e que não são solicitadas, geralmente através de e-mail, hoje faz através de mensageiros, né, e redes sociais também, é aquele mensagem que chega para todo mundo, tipo aquelas correntes que a gente tinha antigamente, né, envia essa mensagem para 10 pessoas nos próximos 10 minutos, você vai ter 10 anos de azar no amor, né, alguma coisa assim, tá, mas spam, vem propaganda em massa também, isso acaba gerando spam pra gente, a mensagem que a gente não quer e que acaba chegando pra gente é spam. Spyware, a gente acabou de falar para ele, é aquele software espião, fica lá no seu computador, só esperando você digitar as informações para ele coletar e depois enviar. O scan também é conhecido como fraude, né? É um tipo de fraude aí que ele faz para obter alguma coisa pessoal, assim. Geralmente o scan está associado às pirâmides financeiras, né? Porque a pessoa vai lá, te promete alguma coisa e tal, mas você acabou caindo no scan, né? Um esquema fraudulento aí, tá bom? Para a pessoa, ela vai obter seu dinheiro e depois ela some aí, né? Recentemente a gente teve aquele caso do jogador lá do Scarpa, né, jogador do Palmeiras, que investiu numa pirâmide lá e acabou que o dinheiro dele foi embora, né? Tem vários tipos aí de pirâmides, vários tipos de esquemas aí. Então, o scan vem de esquema, tá? Alguma coisa assim que para obter benefício próprio aí e prejudicar alguém, tá? Então, ele não vai fazer nenhum tipo de pegar a sua senha, pegar as coisas, mas é um esquema que vai te prejudicar possivelmente. E o ransomware, ele é o quê? O ransomware é aquele software malicioso que quando ele está no seu computador, quando você é infectado, ele vai criptografar todo o seu disco, todas as suas mensagens, né, todos os seus dados lá que você tem, e ele vai fazer o quê? Vai exigir um pagamento, geralmente através de Bitcoin ou algum outro tipo de moeda aí não rastreável, para que ele te envie uma chave para você descriptografar esses dados, ou seja, para você ter os seus arquivos de volta. Ou seja, ele sequestra, né, vai lá, criptografa, embaralha tudo, você não vai ter nada, só vai ter uma opção para você inserir uma chave. Aí ele vai falar, para você inserir essa chave, me transfere tanto de Bitcoin e tal, que você vai receber no seu e-mail aí a chave e tal dia, né? Aí você vai lá, pagou o cara, ele te envia a chave, você insere lá no programa, ele descriptografa e desbloqueia o seu computador, tá?
Geralmente você paga e não recebe, né? Mas acontece muito disso daí em 2019, 2020. Teve um boom aí, alguns hospitais, tribunais aqui do Brasil sofreram com esse tipo de ataque, beleza? Então aí a 19 aí, esse tipo aí golpe, né, que vai através que ele vai pegar a senha sua, vai para você fornecer informação, alguma coisa através de ligação ou contato, é a famosa engenharia social, né? Conversinha que a gente tem na internet. 20. Existem soluções de hardware e software que buscam minimizar as chances de um ataque a sistemas computacionais ser bem-sucedido. Dentre tais soluções de segurança, há uma que monitora o computador, funcionando como um filtro de aplicativos em tempo real, permitindo ou não sua instalação ou execução. Essa solução é o que ele já falou, né? Funciona em tempo real, permite a instalação ou execução de um programa ou não, né? E faz um filtro de aplicativos. É o anti-malware. Anti-malware ele faz isso. Ele vai ficar varrendo meu computador lá, um que preste, né? Um que se preze. Ele vai varrendo meu computador em tempo real. Sempre que eu faço download ou copio algum aplicativo, ele varre aquele aplicativo em busca de código malicioso. Todo código malicioso é como se fosse todo programa, né? Ele é uma receita de bolo. Ou seja, se ele quer capturar alguma informação, ele tem um código lá. Se ele quer criptografar algum dado, ele tem um código lá. Se ele quer transmitir alguma informação, ele tem um código lá que faz isso, tá? E aquele código, o meu sistema interpreta para fazer aquela ação que ele quer. Ou seja, o anti-malware, ele vai varrer o código do programa através dessas funcionalidades que ele tem. E se ele achar, ele vai bloquear, tá? Ele vai falar assim, ó, tá bloqueado, tá em quarentena, ou esse programa tá fazendo isso aqui, ó. Ele faz uma alteração no registro lá, e isso não é comum de programas. Você quer manter ele em quarentena? O que é que você quer que eu faça? Né? Às vezes ele pergunta, às vezes ele só exclui, ou às vezes ele só manda para quarentena direto, tá? Então o anti-malware é isso aí, ele funciona como um filtro de aplicativos em tempo real, permitindo ou não a sua instalação ou execução. Beleza? B, VPN é aquele tunelamento de rede que a gente faz, né? É a transmissão de dados através de túneis de rede onde eles são criptografados, tá? Então, tem esse software de VPN que eu acesso aqui da minha casa, eu coloco lá meu usuário e senha. A partir desse momento, ele se conecta a uma intranet ou alguma outra rede aí e, através dessa VPN, ele faz toda a minha parte de criptografia. Todos os dados são transmitidos através desse Virtual Private Network, que é a VPN, né? É a minha rede virtual privada, ou seja, privativa. Ali tem todos os meus dados são criptografados. Se alguém interceptar esses dados, não vai entender nada, porque estão todos criptografados, tá? Só vai ter a chave de descriptografia lá dentro do meu servidor e dentro do meu computador, tá bom? Então VPN, ó, tunelamento, né? Faz criptografia em transmissões de rede aí, é uma conexão segura, uma conexão virtual de rede segura aí, beleza? Firewall, ele faz o quê? O firewall ele permite ou bloqueia acessos de programas à internet, tá? Ele pode ser também um hardware e pode ser um software, tá bom? Então ele vai lá fazer o quê? Se ele for um hardware, geralmente ele é o de rede, né? Então ele vai fazer todos os dispositivos de rede que estão passando por ele, tentando acessar a internet, e todos os programas lá da internet, todos os dispositivos da internet que vão passar por ele para acessar minha rede interna, ele faz o controle, ó. Permite ou bloqueia a comunicação de internet desses programas, desses dispositivos com a minha rede interna e da minha rede interna com a internet, tá? Firewall, então, controla e bloqueia, né? Controla, bloqueando ou permitindo as conexões de rede, tá? Firewall é conexão de rede, não é anti-malware, tá? Firewall é uma coisa, anti-malware é outra. Phishing é aquele tipo de ataque, né? Aí não é uma solução, ele é um tipo de ataque que ele clona uma página, né? Clona alguma informação, clona algum formulário, se passando por um verdadeiro, né? Ou seja, você digitou lá, eu sempre dou esse exemplo aqui. Você digitou no navegador lá, no seu Google Chrome, o Firefox, no Edge, facebook.com, com um O só. Quando você digita isso, ele cai numa página igualzinha do Facebook. Aí tem lá o campo para você colocar seu usuário e sua senha. Você colocou seu usuário e sua senha, o que acontece? Quando você aperta Enter, ele vai para o dono do facebook.com. Então você acabou de transmitir seu usuário e sua senha para o cara conseguir acessar o seu Facebook. Isso daí ocorre muito também com páginas de banco, páginas de comércio eletrônico, né? Onde tem informação sensível, o cara coloca lá, clona uma página e põe ela na internet. E phishing vem do pescar em inglês, né? Então o cara tá pescando. Ele fica lá, ó, tô pescando, cara, joguei a isca, né? Que é a minha página que é igualzinha a outra, mas não é. E fico lá. A partir desse momento que alguém entrou na página e colocou, ele pescou, tá? Fisgou lá o usuário. Então phishing vem desse termo aí. E DDoS é aquele tipo de ataque de negação de serviço, onde vários computadores estão infectados por bot, né? Eles são bots aí, e eles estão participando de uma botnet. Essa botnet, ela tenta fazer conexões ao mesmo tempo, ela faz conexões, na verdade, né? Ao mesmo tempo, esses vários computadores ao mesmo tempo tentam acessar um determinado serviço aí de tal máquina. Isso faz com que gere um gargalo. Gerando esse gargalo, gerando esse tráfego, gerando esse meu trânsito aí enorme, né? É como se tivesse vários carros tentando passar na mesma via. O que acontece? Daqui a pouco o trânsito não passa mais, tá? E é isso que o nosso programa faz, isso que na internet ele faz.
esses computadores estão acessando todos ao mesmo tempo, ele vai começar a negar novas conexões. Então, por isso que ele é DOS, negação de serviço. As outras conexões novas aí que estão tentando se conectar não conseguem porque já estão muitas conexões sendo trafegadas ali. Então, ataque de negação de serviço de DOS, beleza? Então, a minha solução aí, que é filtro de aplicativo, que permite ou não instalação de aplicativos, né, ou a sua execução, é o anti-malware. 21 aí. Nas empresas, o ataque às informações eletrônicas por vírus, malwares e hackers é muito comum pelo fato das redes estarem habitualmente conectadas à internet. Recentemente, muitas empresas, delegacias, hospitais e até órgãos governamentais sofreram com ataques de ransomware, que tem como característica: poxa vida, hein? Acabei de explicar o que é o ransomware lá. Então, o que o ransomware faz? Alternativa A: capturar informações inseridas por usuários em computadores ou servidores de empresas? Não, tá? Isso aqui poderia ser um spyware, né? O spyware faz isso. B. Ter acesso de administrador aos sistemas de computadores para que possa realizar várias tarefas como instalações e manipulação de arquivos e programas? Rootkit, né? B aí tem uma definição de rootkit perfeita. C. Criptografar os dados de servidores ou computadores de uma empresa e posteriormente solicita um pagamento, geralmente por transação não rastreável, para que os dados sejam decriptografados? Fechou, tá? A alternativa C aí é isso que o ransomware faz realmente. D. Controlar um computador ou servidor da empresa para que ele faça disparos de conexões simultaneamente com outros dispositivos infectados? Aí é o bot, né? É o bot que ele está fazendo parte de uma botnet. E E. Exibir anúncios na tela dos computadores da empresa causando grandes transtornos aos usuários. Aí é o adware, né? Adware vem de software adicional ou de software de ads, né? Ads vem de anúncios em inglês. Então, aquele software adicional de anúncio que quando você está instalando algum outro programa, ele vem junto, né? E ele fica pulando aqueles pop-ups de propaganda, né? Muda sua página inicial, faz um monte de coisa do caramba 4 lá e causa alguns transtornos aí para você. Não causa muitos danos assim, mas ele causa bastante transtorno por ficar de tempos em tempos jogando essas propagandas indevidas para você que você não queria, tá? Então, a alternativa correta aí, ransomware, criptografar dados e depois fazer o quê? Solicitar um pagamento para que eles sejam descriptografados. Então ele sequestra, criptografa, deixa tudo embaralhado e solicita um pagamento, né? Sequestra e solicita o pagamento para depois fazer a liberação da chave para você fazer descriptografia e ter acesso aos dados novamente. 22. Um dos procedimentos de segurança da informação é realizar criptografia dos dados. Uma das formas de criptografia, conhecida também como criptografia de chave pública, que utiliza uma chave para encriptar e outra para decriptar os dados é... Esse daí, utiliza duas chaves, né? Uma chave privada e uma chave pública, tá? Esse daí faz o quê? É uma assimétrica, porque não tem simetria, são duas chaves diferentes, tá? A gente tem também o de chave privada aí, que eles usam uma única chave para encriptar e decriptar, tá? Quando ele faz isso, ele é chamado de simétrico, tá? Então, esses dois tipos de criptografia, assimétrica e simétrica. Existem outros tipos de criptografia, tá? Mas os mais comuns são esse aí, de chave pública e chave privada, né? Então, o chave pública fica uma chave lá no servidor e uma chave aqui no meu computador, né? Quando eu vou transmitir informação, por exemplo, o WhatsApp, quando eu transmito uma informação, ele fala assim, essa mensagem está sendo transmitida através de criptografia, né? Usa criptografia. O que ele faz? Ele pega a chave do programa do WhatsApp, do meu usuário, ele coloca dentro daquela mensagem, ela vai ser transmitida totalmente embaralhada. Se alguém na internet capturar, não consegue. Quando ela chegar no servidor, para não ter que mandar a minha chave lá para o servidor, né? Ele tem uma outra chave que consegue fazer, como se fosse uma chave mestre, ele consegue fazer a descriptografia, né? Então ele faz o cálculo lá e descriptografa a mensagem e ela chega corretamente para o meu usuário que eu estou enviando lá, beleza? Então, a gente tem esses dois métodos, chave pública e chave privada, né? A gente tem então chave pública, duas chaves, uma para encriptar e outra para decriptar, assimétrica. Se fosse uma única chave para encriptar e para decriptar, simétrica aí, beleza? Então, a alternativa correta aí é a alternativa A, assimétrica. Aí tem mascaramento, que não tem muito a ver, né, com a parte de criptografia. Hash é verificação de um código, tá? É o código hash que a gente fala. E AES é um tipo de criptografia, tá? Aí ele não faz a chave de encriptar e nem para decriptar. É um tipo de cálculo de criptografia que a gente faz, beleza? A gente tem o AES, DES, vários aí que a gente conhece, tá bom? Então, chaves públicas, assimétricas, privadas, simétricas é que a gente tem, tá? As outras chaves, assimétrica. Uma única chave, simétrica aí, beleza? Então, a alternativa correta da 22, alternativa A. 23. A gravação de áudios digitais extensos como podcasts gera em boa parte das vezes arquivos com tamanho aumentado, o que é um desafio para sua transmissão ou armazenamento em disco. Para contornar esse problema, existem formas de compactação e descompactação de áudio chamadas de codecs. Um codec é baseado em um algoritmo que explora algum tipo de redundância no conteúdo do arquivo como forma de reduzir seu tamanho com a menor perda possível. Existem diversos tipos de codecs com características variadas.
Um dos tipos de codec de áudio é o. Ou seja, ele deu um blá 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 aí para saber qual que é um codec de áudio aí. WMV, codec de Windows Media Video. JPEG de imagem. MP4 de vídeo também. MPEG também de vídeo, tá? E WAV é um codec de áudio, tá bom? Então, o único que vai satisfazer aí, a alternativa E, WAV, né? Próxima questão. A internet baseia-se no protocolo TCP/IP, em que o endereço IP pode ser designado de maneira fixa ou variável. E para a navegação através de URLs amigáveis, existe um sistema que realiza a tradução desses IPs em nomes e dos nomes em IP. Então ele faz assim, ó, ele sabe que a internet é baseada no TCP/IP, e o endereço IP pode ser colocado de maneira fixa ou variável, tá? E para a gente navegar através de URLs amigáveis, ou seja, de nomes de páginas que a gente conhece, tem um sistema que realiza a tradução desses nomes, né, desses IPs, em nomes de páginas, tá? E os nomes de páginas em IPs aí. Então, ó, o responsável por designar endereços IPs variáveis que possibilitam a navegação na web e o sistema que realiza a tradução citada são respectivamente. Então, ó, ele quer saber quem é o responsável por atribuir IP de maneira dinâmica e o meu serviço na web que também faz a tradução de nomes em IPs e de IPs em nomes. Vamos lá. Então, a alternativa correta aí, alternativa A, HTTP e HTML, não, HTTP vem de Hypertext Transfer Protocol, protocolo de transferência de hipertexto, protocolo que permite a navegação na internet, hipertexto, página da internet, ou seja, HTTP permite a navegação em páginas da internet, tá bom? Navegação em páginas aí, HTTP, não faz nada com IP, tá? Ele só permite a navegação. E HTML, criação de páginas, não é um protocolo, é uma linguagem de criação de páginas, tá? O HTTP, então, na verdade, ele interpreta as páginas HTML e constrói ela dentro do meu browser. B, HTML, a gente já viu que não é, né? É criação de página, não é protocolo, é linguagem de criação. DNS, DNS é o cara que faz a tradução de nome em domínio IP, tá bom? Domain Name System é uma tabela hierárquica lá, que ela contém todos os URLs, né? E os endereços IPs a que elas são atribuídos. Então, quando eu acesso lá a URL, por exemplo, studiinfo.com.br, ele vai saber, ó, studiinfo.com.br, ela é o IP tal. Para as máquinas conversarem, elas conversam por IP. Para a gente conversa por nome, né? É muito mais fácil decorar nome do que o número IP de cada site que eu acesso aí. Então, o que ela faz? Automaticamente, quando eu acesso esse nome, ela vai traduzir pelo IP. E ela manda o IP para a minha máquina de volta, exibindo a página que eu estava acessando. Beleza? Então, a última alternativa da B está correta, mas a primeira não. C, DHCP e DNS. Fechou, matou, tá? DHCP é o Dynamic Host Control Protocol. Protocolo de hosts dinâmicos, de endereçamento dinâmico. Ele entrega IPs de maneira variável para os meus computadores aí da internet, para os meus computadores de uma rede, tá? Isso faz com que eles consigam conversar e que possibilite a navegação na web aí. D, FTP e HTML. Opa, não falei, né? DHCP tá ok. E a C aí, a última alternativa dela, que é o DNS, também tá ok, que a gente já viu lá que faz tradução de nome domínio, é o DNS, Domain Name System. D, FTP, File Transfer Protocol, protocolo de transferência de arquivo, ou seja, download, upload, ele que faz o responsável aí. HTML, linguagem de criação de página. DNS, Domain Name System, então aqui já tá errado porque ele faz tradução, ele não entrega IP de maneira variável, né? E o HTTP permite a navegação em páginas aí, tá bom? Então a alternativa correta aí, a alternativa C, DHCP entrega IPs de maneira dinâmica, de maneira variável, e DNS faz a tradução de nomes em IP e de IP em nomes aí. Não sabe como funciona DHCP, DNS? Vai lá na minha aulinha de internet, tá bom? Tem o conteúdo completo lá para você saber esses protocolos aqui também, que são muito importantes e são bastante cobrados nas questões da Sesgran Rio, tá bom? Então a alternativa correta aí, a alternativa C. 25. O serviço de correio eletrônico é uma ferramenta essencial para o trabalho do dia a dia dos colaboradores de uma empresa. Para receber a comunicação no cliente de correio eletrônico através dos servidores de correio eletrônico, é necessário configurar a utilização do protocolo. Ou seja, o cara quer receber a comunicação no programa de correio eletrônico lá, tá? No cliente, ou seja, no programa de correio eletrônico através dos servidores de correio eletrônico. Ele tem que configurar o quê? Para receber mensagem, POP3, Post Office Protocol, né? Então, a gente tem aqui alguns protocolos de e-mail. POP recebe, SMTP, que é o Simple Mail Transfer Protocol, envia, tá? Que é a alternativa B. A gente tem outro protocolo de e-mail que é o IMAP. O IMAP ele faz gerenciamento e permite com que eu acesse diretamente um e-mail lá dentro do meu webmail, né? Então ele faz o recebimento e permite o acesso também através de webmail, tá? Ele não está delimitado aqui, mas é bom a gente saber dele, tá? POP, SMTP e IMAP, o que cada um faz. CFTP, protocolo de transferência de arquivo, HTTP, protocolo que permite a navegação em páginas da web, e SSH, protocolo de acesso remoto com criptografia, tá bom? Então a alternativa correta aí para receber e-mails, eu utilizo o
POP3, tá? Receber comunicação no meu cliente de correio eletrônico, eu tenho que configurar o protocolo POP3 aí nele, beleza? 26. Ao digitar a URL https://170.66.11.10.50 na barra de endereços de um navegador, um usuário está tentando conectar-se a um servidor web utilizando uma conexão. Olha que interessante, ó, né? Aqui é um exemplo de URL que a gente pode utilizar, que é só IP, né? A gente consegue acessar através do IP. Agora, lembra que eu estava falando para você de URL amigável? URL amigável são os nomes. Se não fosse os nomes, a gente teria que acessar todas as nossas páginas através disso daqui, ó, endereço IP. Ia ser fácil? Não, né? Ia ser complicado. Mas vamos lá, vamos interpretar o que a questão está falando aqui, ó. Ele está utilizando, então, uma conexão. Ele quer saber qual a conexão que ele está usando. Conexão é através do protocolo que a gente identifica, né? Que protocolo ele está utilizando para se conectar, tá? Ele está utilizando o protocolo HTTPS. HTTPS é uma conexão Hypertext Transfer Protocol /secure, ou seja, uma conexão de transferência de páginas de hipertexto segura. Então, uma conexão permanente? Não. Estável? Não sei, né, se ela é uma conexão estável ou não. Segura? Beleza, consigo delimitar que ela é segura através do protocolo. Proprietário? Também não dá pra gente saber, né? Interno? Também não. Interno até seria aqui, se ele fosse utilizar uma conexão interna, ele colocaria aqui, ó, localhost, né? Que a gente geralmente coloca, ou 127.0.0.1 aí, que também é um endereço interno de placa de rede aí, beleza? Mas aí, conexão segura, a gente consegue delimitar através do protocolo HTTPS. 27 aí, ó. Conjuntos de dados extremamente amplos e que necessitam de ferramentas especialmente preparadas para lidar com grandes volumes de forma que toda e qualquer informação nestes meios possa ser encontrada, analisada e aproveitada em tempo hábil, né? Aí ele falou assim, ó, beleza, ele me deu alguma coisa aí. Quanto à análise de dados, o conceito acima refere-se então ao conceito, ó, de conjunto de dados extremamente amplos que necessitam de ferramentas especialmente preparadas para lidar com grandes volumes de forma que toda e qualquer informação nestes meios possa ser encontrada, analisada e aproveitada em tempo hábil. Isso aqui, ó, informações amplas, né? Necessita de ferramentas especialmente preparadas para lidar com grandes volumes, né? Isso daqui a gente está trabalhando com Big Data, tá? Isso aqui é um conceito meio que exato do que é um Big Data, tá bom? Então sabe que é Big Data, também aqui, ó, vou disponibilizar para vocês essa semana ainda uma aulinha sobre Big Data, né? Sobre BI aí, Business Intelligence, que também são conteúdos cobrados aí, beleza? Dados sensíveis não faz parte aí. Large Storage, Container, aí ele quis lubridiar vocês, mas também não funciona, tá? Não fazem parte aí do nosso conceito, ele não é um conceito de Large Storage nem de Container. E www é World Wide Web, tá? É navegação na internet. O único, então, conceito que a gente tem aí é de Big Data, tá bom? Esse conceito aí tá certinho quando se diz uma Big Data. Então, se você quiser saber o que é Big Data, tá aqui no enunciado da questão, beleza? Próxima questão aí, ó. Business Intelligence é um conjunto de processos que tem por objetivo entregar a informação certa para a pessoa certa, na hora certa. É um encaixe perfeito e que exige grande alinhamento entre alguns pilares, exceto, né? Aqui ele me dá os pilares do BI, tá? Do Business Intelligence. Quais são esses pilares, ó? Eu até vou colocar eles aqui para vocês, porque já fica uma forma de resumir aí, ó. Esses pilares são esses três, ó. Coleta de dados, ou seja, tudo que acontece no negócio é analisado para determinar aspectos chaves, como, por exemplo, produtividade, gargalos, reputação no mercado e outras coisas. Tudo que acontece no negócio, a gente analisa aí através da coleta de dados. Então, a alternativa A já tá, não pode ser, né? Porque ela é um desses pilares. Organização e análise aqui, ó, B e C, tá? Esse pilar aí da organização e análise, né? A gente pode distribuir ele em dois ou um só. Todos os dados captados em cada ação da empresa são organizados em um banco de dados, ou seja, organizei todos os dados que eu captei aqui, ó, né? Tudo que eu coletei aqui, eu organizei no banco de dados. E depois, apresentado de forma visual, para facilitar o quê? A análise dos tomadores de decisão. Então, ó, capturei através da coleta de dados, organizei em banco de dados, para facilitar o quê? A análise dos tomadores de decisão. Tá? Então, organização e análise. Colocar eles lá no banco de dados e organizar eles aí, beleza? Então, organizados no banco de dados. E depois a gente tem ação e monitoramento. Então, aqui, ó, a ação já não pode ser, né? Ação e monitoramento. Responsável que tomam decisões com base nas informações analisadas. Então, ó, tudo que eles fizeram aqui, depois passa para minha ação e monitoramento, tá? Então, tem os responsáveis lá que eles tomam as decisões com base nessas informações analisadas e depois monitoram os resultados para ver se estão sendo bem-sucedidos. Então, eu faço, eu tomei uma ação, depois eu vou ter que monitorar para ver se essa ação está ok, tá? Porque senão eu tenho que refazer de novo. Tenho que refazer uma ação de maneira diferente e fazer uma análise de dados ou uma coleta de dados de maneira diferente aí, beleza? Então aí, ó, são os pilares que a gente tem de Business Intelligence. Muito legal a gente saber deles, tá? Coleta de dados, organização e análise, ação e monitoramento.
E aqui, então, sobrou para a gente só a autenticidade. A autenticidade que faz parte aí da minha segurança da informação, tá bom? Não é um conteúdo muito aquém aqui, mas faz parte da nossa, a autenticidade faz parte da SI, da segurança da informação, tá bom? Então, a alternativa correta aí, da 28, alternativa E. Então, a gente tem os pilares aí da nossa segurança da informação. Às vezes você confunde com o pilar, né? Pilar de segurança da informação. Não, tô falando de Business Intelligence, tá? Cada um tem os seus pilares, onde eles são baseados, beleza? Se você não sabe os pilares, a gente tem aqui uma aulinha, tá bom? E tem uma correção também do próprio Banco do Brasil, onde eu coloco os pilares aí da segurança da informação. Bom, dá uma olhadinha lá, que já dá um resumo para vocês também. Próxima questão aí, ó. Acerca das ferramentas de produtividade e trabalho à distância, o Microsoft Teams, Cisco Webex, Skype e Google Hangout, é uma característica comum a todas as ferramentas citadas. Armazenamento em nuvem? Não, nem todas têm, tá? O Teams fornece, tá? O Cisco Webex não, o Skype não, e o Hangout ele tem também o armazenamento em nuvem lá que a gente consegue fazer, tá? Gerenciamento de equipes, a gente tem no Teams, no Cisco Webex, no Skype a gente não tem, então ficou faltando no Skype, e no Google Hangout a gente tem. Possibilidade de criação de chats privados para membros específicos, a gente tem no nosso Teams, tá? A gente tem também no Google Hangout. No Skype e no Webex a gente não vai conseguir. D. Capacidade de reunião através de videoconferência? Todos têm, né? Skype, inclusive, é somente para videoconferência que a gente faz ele. E E. Envio de documentos e edição em nuvem, tá? A gente consegue enviar, mas editar em nuvem através do Skype e do Webex a gente não consegue. Teams e Hangout a gente consegue sim, beleza? Então, a alternativa correta aí, a alternativa D, todos eles são softwares ou ferramentas de videoconferência, tá? Eles têm a opção de videoconferência dentro deles aí. 30. Sobre as redes sociais, a empresa Meta, que pertence ao multimilionário Mark Zuckerberg, engloba em seus produtos as redes e aplicativos. O Mark Zuckerberg faz parte da Meta, né? O dono da Meta. Ele era dono do Facebook, que hoje é dono do Instagram e dono também do nosso famoso aí WhatsApp, tá? Então, Instagram, WhatsApp e Facebook. Alternativa A, né? Alternativa B, Twitter, YouTube, LinkedIn, né? Aqui você pode até confundir, Twitter é o Mark Zuckerberg. Não, é Elon Musk, tá? Outra coisa. WhatsApp, Skype é da Microsoft, né? E Discord aí também, ele é um software aí que ele trabalha com aplicativos aí que a gente pode trabalhar de webconferência, troca de mensagem, troca de arquivos, tá? Mas aí ele não faz parte da empresa Meta, não tem nada a ver. WhatsApp, beleza. Twitter, não. No Twitter é Elon Musk. Facebook, ok. E a alternativa E, Facebook, Instagram e Telegram, né? Você vai confundir o Telegram com o WhatsApp, né? Não, tá? Nada a ver. Então, a alternativa correta aí, alternativa A. Instagram, WhatsApp e Facebook. 31. Uma empresa deseja permitir que seus colaboradores e parceiros de negócios acessem vários de seus recursos de forma distribuída via rede, sem, no entanto, permitir que outras pessoas estranhas à empresa tenham esse mesmo privilégio. Para isso, o departamento de suporte de TI da empresa deve providenciar uma. Então, ele quer o quê? Permitir que os colaboradores e parceiros de negócio, tá? Então, parceiros de negócio não são colaboradores, são outras pessoas, são terceiros, são pessoas extras que estão querendo acessar a minha rede da empresa, tá? Então, só os colaboradores, rede interna da empresa seria intranet, tá? Agora, como são os colaboradores e além do que tem os parceiros, né? Então tem que ser algo mais do que a intranet. Algo mais do que a intranet, que permite com que pessoas, com que terceiros acessem de maneira, né, distribuída aí, e de maneira também controlada, extranet, tá? Aqui é uma visão, aqui uma explicação quase que básica do que é a intranet, né? Ela é uma rede que ela permite com que colaboradores e parceiros de negócios de uma empresa, né, ou parceiros educacionais, acessem vários recursos de forma distribuída via rede, beleza? Então a alternativa correta aí, extranet, né? Intranet, somente colaboradores sem ser parceiros, tá? E aí, ainda os colaboradores, né, geralmente a intranet ela só é conectada ali dentro da empresa, tá? Apesar de que a internet ela pode sim ter acesso à internet, tá bom? Mas não vai falar assim, a intranet não tem. Intranet tem, mas comumente ela é só ali no ambiente que quem está dentro dela consegue acessar, tá bom? Extranet já permite que terceiros que têm autorização acessem ela aí, beleza? A Ethernet, né? A Ethernet é o tipo de conexão que a nossa placa de rede utiliza. WAN, Wide Area Network, que a gente pode trabalhar como sendo a nossa internet, o tipo de organização da nossa internet, Wide Area Network, né? É uma rede de área extensa. E WLAN é uma rede LAN sem fio, né? Wireless Local Area Network, tá? Então aí é uma organização de rede do tipo local, só que sem fio. 32. Os tipos de redes digitais podem ser classificados em funções de seus alcances geográficos. A rede com alcance regional, utilizada em cidades ou regiões, é denominada rede metropolitana e é conhecida pela sigla. Beleza, né? Sigla MAN.
Metropolitan Area Network. LAN, Local Area Network, né? É uma rede pequena e geralmente ela está delimitada a um ambiente, a um prédio, assim, digamos, né? A um ambiente seu de trabalho, tá? Ela é uma rede de um alcance curto, tá? E por fio. Se fosse sem fio, WLAN, tá? Local Area Network. Então, o seu trabalho, todos os computadores conectados ali, né? Sua casa, assim, digamos, né? Sua casa tem mais de um computador conectado via cabo aí, você está fazendo parte de uma LAN, tá bom? PAN, Private Area Network. Aí é um ambiente mais limitado ainda, tá? Private ou Personal Area Network, né? Ela faz o quê? É aquele ambiente conectado ali diretamente no seu computador, tá? Via fio ou sem fio, que seria uma WPAN, né? Então tem lá todos os meus dispositivos conectados via Bluetooth, assim, ó, delimitados geralmente pela extensão da sua mesa ou sua sala de trabalho, tá? Sua sala, não o seu ambiente completo de trabalho, mas sua sala, PAN. Então bem pequenininha lá. Van é aquele carro que faz transporte de várias pessoas, né? Van, Metropolitan Area Network, então rede de alcance regional. Geralmente, ó, eu dou exemplo aí de conexões de torre de celular para ser uma WMAN, né? Que ela faz o quê? Vários dispositivos conectados na mesma torre, ou seja, uma cidade inteira conectada na mesma torre, se é uma cidade pequena assim, né? Ou os cabos de fibra ótica comunicando uma cidade com a outra, aí é uma MAN, né? Que é o acesso regional aí. E o WAN, Wide Area Network, aí já é uma rede extremamente grande, extremamente extensa, ligando continentes, ligando países, né? Todos interligados, como a nossa internet é conhecida, tá? A WAN, Wide Area Network, beleza? Então a 32 é a alternativa correta, a alternativa D, MAN, Metropolitan Area Network. 33. Os protocolos e organização de rede são divididos em camadas de acordo com arquiteturas, como o TCP e o OSI. Não faz parte da arquitetura TCP/IP a camada. Olha que legal, né? Essa daqui, então, ó, vou trazer para vocês de novo o modelo TCP/IP e o modelo OSI, né? Todos os meus protocolos são distribuídos de acordo com as camadas a que eles pertencem, ao que eles fazem, né? Antigamente a gente tinha o modelo OSI. O modelo OSI, né? Ele era 7 camadas aqui, tá? Hoje em dia a gente tem o TCP/IP. São 4, alguns aí colocam 5 camadas, tá? Mas o que é mais aceito são as 4 camadas aqui, tá bom? A aplicação, tudo aquilo que tem a ver com o usuário, né? Faz uma comunicação direta com o usuário, fornece alguma coisa para o usuário. Então a gente tem lá, por exemplo, HTTP, DNS, DHCP, POP, SMTP, HTTPS, tá? FTP. Todos esses protocolos são de aplicação, porque eles são direto com o usuário, né? Faz alguma coisa para o usuário, tá bom? Transporte, a gente tem um método como a informação é transportada, né? Então, já entram protocolos como o UDP e o TCP, né? O UDP é ele fazendo transporte sem garantia de entrega, o TCP fazendo transporte da informação com garantia de entrega, ou seja, qual o método que eu estou utilizando para transportar a informação dentro da minha rede. Internet, que antigamente também era conhecido no modelo OSI como rede, né? A minha parte é que eu vou utilizar os protocolos de comunicação, tipo endereçamento mesmo, né? Aí eu vou utilizar o IP, o ICMP, outros tipos de protocolos também, para que tenha o endereçamento do computador, para que ele faça parte da minha rede, para que ele se comunique, tá? E acesso à rede é a camada mais baixa, né? Top-down, a gente vai para o mais baixo, ou seja, camada física de enlace ali, eu encontro os protocolos de roteadores, protocolo de roteamento, a parte minha de endereçamento das minhas placas de rede, né, como MAC address, organização como LAN, WAN, tipo de conexão, PPoE, PPP, tá? E assim vai. A gente tem vários tipos aí de aplicações dentro da minha rede aí, tá bom? Então, ó, aplicação, coisas que eu faço aí dentro que tem comunicação direta. Transporte, método como minha comunicação é feita, né? Como o transporte dos pacotes é realizado. Internet, endereçamento, como que a minha rede trabalha, tá? Como que ela é endereçada lá. E acesso à rede, como que eu tenho acesso a essa rede minha aí, né? Vou acessar de um jeito, como que ela é organizada, tá bom? Então, o único que eu não tenho aqui no modelo TCP/IP, tanto faz, tá? Se eu estou utilizando de 4 ou 5 camadas, eu não tenho a seção, que é a alternativa E aqui, ó. Interface de rede ou acesso à rede, ok, beleza, tenho lá. Internet, tenho também. Transporte, tenho também. A aplicação também tem, beleza? Então aí, o único que está correto, né, que não faz parte aí, é a minha seção. Então, essas foram as nossas 33 questões aí desse simulado especial do Banco do Brasil. Espero que você tenha ido bem. Se você quer fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, receber esses simulados com antecedência, tá aqui embaixo no link da descrição do vídeo, o grupo do WhatsApp, do Telegram, clica lá, pode entrar, tá? Você pode tirar dúvidas comigo, com os outros alunos, fazer as outras questões que a gente coloca, os outros simulados que a gente está resolvendo diariamente, tá bom? E se você gosta de resolver questões no papel ou estudar aí também através de slides, estou com uma promoção bem bacana, tá? Nos nossos conteúdos do Estude Info, ou seja, você tem acesso a todos, mais de 15 aí simulados que a gente já fez,
um compiladão com mais de 120 questões, tá bom? E ainda todos os slides, que a gente tem mais de 190 conteúdos lá. Ou seja, a gente tem aula dos conteúdos de internet, segurança, parte de malware, a parte de redes, a gente tem o Windows 10, tem Linux, tem o pacote Office, Word, PowerPoint, Excel, tem a parte aí de teclas de atalho, a gente tem parte dos navegadores, tá bom? Tem toda essa parte aí que você vai estudar, tá bom? Através dos slides para você fazer sua anotação. Eles estão com um precinho muito bacana para você estudar, para você ir bem, para você pegar os resumos nessa parte final aí que você está estudando para o Banco do Brasil, beleza? Os links para eles também, com os descontos já aplicados, estão aqui na descrição do vídeo. Então é só pegar lá, tem os links tanto dos grupos do Telegram quanto do WhatsApp, tem os links então para os materiais, né? Você vai ter acesso aos PDFs, você vai ter acesso aos simulados e as questões, tá bom? E também tem o link para você refazer esse simulado, caso assim você queira, beleza? Vejo você no nosso grupo do WhatsApp, bons estudos, boas aulas e bora gabaritar a informática.